povo, tudo bom com vocês? Bom, estamos começando um som mais light hoje aqui. Estamos com Tracy Chapman. Fast Car é o nome dessa música, uma música bem legal. Vale a pena dar uma olhada depois, quem quiser dar uma olhada na letra. Quem não é assim tão poliglota como eu, né? Assim, meu inglês tão de americano. Mas consulta lá, bota lá no Google lá, tradução de Fast Car, é uma música bem legal que fala das dificuldades que ela teve e que chegou um momento que ela teve uma decisão na vida do que é que ela tinha que fazer, né? E ela disse pro cara, ó, pega o seu carro veloz e ó, fica a mula, né? Então, será que tem alguma relação com a gente na hora que a gente precisa decidir o que é que a gente vai fazer da nossa vida, né? Bom, fica aí a mensagem para vocês. Tracy Chapman foi muito legal aqui essa é uma música que me marcou também bastante na época que eu estudava inglês. Uma professora me falou dessa música e ficou guardado, eu escuto ainda normalmente essa música. Bom, vamos lá. Aula de número 6 está aqui começando. Na aula passada a gente deixou já tudo acertadinho com a parte da tabela verdade, foi a primeira parte. Vamos dar uma recapitulada? Bom, nós falamos que da proposição composta, e para que eu encontre o valor lógico dessa proposição composta, eu precisava de duas etapas. Primeiro, o valor lógico das proposições simples. Foi isso que a gente fez na aula passada. Nós aprendemos como montar uma tabela de 2 e 3 proposições simples. Certo? Qual é o nosso trabalho agora? Ver a parte 2. Qual é o efeito que cada conectivo vai ter com esses valores lógicos? É isso que a gente vai precisar saber. E essa é a parte fundamental nessa parte desse módulo. Seguidamente agora, nós vamos falar um pouquinho de teoria agora, depois a gente vai parar e resolver alguns exercícios da banca, mas fundamentalmente são 3 assuntos muito cobrados pela banca. Primeiro, valor lógico de proposições compostas. Ele me dá algumas ideias, me dá valores lógicos e eu preciso saber o valor das proposições compostas, a tabela verdade de cada um desses conectivos. 2, a parte de proposições logicamente equivalentes, que é o próximo tópico que a gente vai estudar. 3, a parte de negação de proposições. Está escrito no seu edital lá, leis de De Morgan. Já anota de lado nos teus alfarrábios aí. Falou em leis de De Morgan, falou na parte de negação de proposições. Então, esses temas são muito cobrados pela nossa banca, é o que a gente vai estudar agora a seguir nessas próximas aulas. Tá? Faz o seguinte, deixa eu logo de antemão, enquanto eu vou conversando aqui, você vai rabiscando. Faz o seguinte, monta uma tabelazinha dessa maneira aqui, para você, tá? Com 4 colunas, 4 linhas e ela é 5, né? Com a primeira que é digamos, a minha legenda, a minha informação. Mas com 4 linhas, proposições A, B e utilizando todos os conectivos, o I, o OU, o SI, então, se somente se o OU tá um pouquinho apagadinho ali, pelo menos aqui para mim, não sei como é que tá para vocês, e a negação de uma proposição. É nisso que a gente vai trabalhar agora. Nós vamos aprender a preencher essa tabela verdade. É com base nela que você vai ter que estudar, meu povo. Pronto. Prepare isso aí, tá? Olha só. É de fundamental importância no nosso estudo, para quem está começando a ver os nossos estudos, e aí a gente tem que pensar nesse nível. Se você já tem uma familiaridade com a tabela verdade, vai fala mais rápido, adianta a aula. Pode adiantar a aula, não tem problema nenhum, tá certo? Porque aqui o que vai interessar realmente é a gente montar essa nossa base de conhecimento que a gente precisa ter da tabela verdade de cada conectivo. Nós vamos aprender como guardar isso no curuto, né? Ter essa tabela verdade. Porque depois que você aprende, meu povo, fica muito mais fácil o trabalho. Até fica até cansativo a gente ter que trabalhar com esse tipo de situação. Tá? Essa lista racista, olha, normal. Tá certo? Então, essa é a nossa ideia. Nós vamos aprender a montar aquela tabela verdade de todos os nossos conectivos com algumas dicas que tá na apostila de vocês e tá aqui também com a gente para a gente comentar. Vamos começar? Bom, primeira situação, vamos para cá para os nossos rascunhos. Tá aí, ó. Vamos deixar logo preparadinho aqui na minha tabela verdade. Bom, nós já aprendemos, né? Ó, V, V, F, F, V, F, V, F. Aprendemos, não foi? Essa é a nossa montagem, digamos, padrão. O que é que nós vamos fazer agora para cada coluna? Vamos ver o que é que acontece quando eu tenho esses valores lógicos, duas verdadeiras,
duas falsas, uma verdadeira e outra falsa para cada conectivo. Qual é o efeito que esses valores lógicos têm para cada conectivo? Vamos começar? Primeiro, conectivo E. Olha só, meu povo, tem até uma frasezinha padrão, nós vamos trabalhar demais com essa frasezinha aí, vai nos dar uma ideia de como é que a gente precisa conhecer o valor lógico de cada conectivo. A frase é: eu tenho uma proposição, Bárbara ganhou uma bola, e a outra proposição, Bárbara ganhou uma bicicleta. E eu vou utilizar os meus conectivos para mudar essa proposição composta. A primeira, conjunção, conectivo E, símbolozinho, né, o chapéuzinho, como está lá na nossa tabela. E aí eu digo assim, ó, a proposição é: Bárbara ganhou uma bola e ganhou uma bicicleta. Imagine o seguinte, no dia do aniversário da minha filha Bárbara, era para ser até o Nico, hashtag BabyNico, tá aqui, meu bebezinho. Bárbara não é tão pequenininho, já tem 19 anos, né, vai fazer 20 agora. Mas vamos imaginar que Bárbara ainda era uma pichototinha correndo no meio da casa. Eu disse assim, no dia do aniversário da Bárbara, eu vou dar uma bola e uma bicicleta, conectivo E, conjunção. Pergunto a vocês, quando é que eu vou estar cumprindo com a minha promessa? Vamos pegar, se eu tenho que dar a bola e a bicicleta, vai cumprir dando as duas. Perfeito demais. Se eu der só a bola e não der a bicicleta, eu cumpri com o que eu prometi? Não cumpri. Se eu não der a bola e der a bicicleta, também não pegar. É o um e o outro, são os dois. Perfeito. E se eu não der nada? Aí é que eu não cumpri mesmo, ainda leva a porrada da patroa. A patroa ainda me dá uma pizza. Não mandei, não deu, compra pra gente, pra tua filha. Né? Mas deixando isso de lado, a gente volta agora. Bom, o que é que eu preciso saber então nisso? Se eu tenho uma proposição verdadeira, ou seja, eu dei a bola e dei a bicicleta, no meu conectivo isso vai ser o quê? Verdadeiro. Se eu dei a bola e não dei a bicicleta na minha segunda linha, ó, bola, verdadeiro. Bicicleta, falso. Eu dei a bola e não dei a bicicleta. Falso, eu teria que ter dado os dois. Não dei a bola e dei a bicicleta. Falso. E não dei nada. Falso. Correu Maria para errar. Na apostila da gente também tem o que nós chamamos, o que o PH chama carinhosamente dos seus mantras. O mantra foi algo testado pelo PH junto à NASA, um desenvolvimento que ele fez há um bom tempo, onde todo esse trabalho da NASA nós desenvolvemos que cada pessoa, se ela citar o mantra do PH 333 vezes, das duas uma, ou ela aprende definitivamente pela verdade, ou ela vira doido. Vai lá para o Mira Lopes, lá em Fortaleza. Mira Lopes é eu sempre gostei desse nome, Mira Lopes. É um hospício que tem lá em Fortaleza, né? Pronto, das duas uma, então pronto. A 100% aprendeu a tabela verdade. É 100% não, teve uns doidos que ainda foram lá fazer uma visita ao Mira Lopes. Então a ideia é, pelo mantra do pH, você define exatamente como é a tabela de cada um dos conectivos. Façamos o seguinte, o que é que diz o primeiro mantra, conectivo E? Diz assim, numa conjunção, conectivo E. Para que a proposição seja verdadeira, o que é que precisa acontecer? As duas têm que ser verdadeiras. E é exatamente o que acontece. Veja, para que a minha proposição seja verdadeira, o que é que precisa acontecer? As duas devem ser verdadeiras. Em qualquer outro caso, minha proposição será o quê? Falsa. Pronto, acabou-se. Guarda o mantra que é partir para o abraço, certo? É isso que a gente precisa saber. Então, a partir de hoje, se você tiver uma conjunção, essa conjunção ela só será verdadeira quando as duas proposições simples forem verdadeiras. Em qualquer outro caso, essa proposição será falsa. Beleza? Pronto. Próximo conectivo ou, disjunção. E aí eu pedi para você anotar lá, lembra? Disjunção inclusiva. Vamos entender o porquê. Agora, ó, eu me arrebentei no outro ano, tive que dar 2 presentes para a Babi. Tá? Eu disse, não, peraí, agora vocês não vão me pegar mais não. Agora é o seguinte, Bárbara, no dia do seu aniversário, eu vou te dar uma bola ou uma bicicleta. Disjunção inclusiva. E aí, o que é que vai acontecer? Vamos pensar. Posso dar os 2 presentes? Vamos pensar devagarzinho. Eu posso dar a bola e não dar a bicicleta? Posso. Eu disse que dava um ou outro. Beleza. Eu posso não dar a bola e dar a bicicleta? Posso também. Posso não dar nada? Não, aí eu não posso. Aí não vou estar cumprindo com o que eu prometi.
Então, vamos escrever isso na nossa tabela? Bom, se for uma verdadeira e a outra falsa, no ou vai ser verdadeiro. Se for a primeira bola falsa e a bicicleta verdadeira, isso é verdadeiro, só será falso quando? Beleza. Agora, a pergunta que eu não quero calar. Ixi, eu acho que eu não mostrei para vocês, né? Eu risquei, eu acho. Mostrei? Eu acho que eu não tinha mostrado para vocês. Eu não sei se eu tinha falado. Tá aí, tá? Então, quando a bola é verdadeira, a bicicleta é falso, a minha disjunção vai ser verdadeira. Quando a bola for falsa e a bicicleta for verdadeira, também será verdadeiro. Quando é que vai ser falso? Quando as duas forem falsas. Daí eu pergunto a vocês, pessoal, posso, nesse caso, dar os dois? Bárbara, eu te dou a bola ou a bicicleta? PH, sim, não, não sei. O que é que você acha? Bom, eu vou dizer para vocês, posso. E é por isso que a gente chama de disjunção inclusiva. Eu posso dar apenas um ou outro, mas eu posso, inclusive, dar os dois. Portanto, no ou, quando ambas as proposições forem verdadeiras, a minha disjunção será verdadeira. Lá no mantra diz o seguinte, que na disjunção só será falsa quando ambas forem falsas. Veja que eu só tenho um caso. A última linha, a disjunção vai ser falsa. Quando? Quando as duas proposições simples forem falsas. Em qualquer outro caso, a proposição disjuntiva será o quê? Será verdadeira. Feito? Tranquilidade total. Olha só, muito importante que a gente conheça agora a tabela verdade do se então, da condicional. Eu vou até aqui mudar até a cor da condicional, porque ela traz um diferencialzinho e é bom. É uma coisa também que o CESP cobra bastante. Façamos o seguinte, olha só. Coloquem a seguinte frase aí no material de vocês quando estivermos falando em disjunção. Você vai colocar assim, deixa eu ver se isso vai dar certo. Isso aqui. Estou aprendendo, viu? Se PH é cearense, então PH é brasileiro. Já aparecia direto. Não estou escrevendo aqui. Não é que vocês... Aqui ela. Olha aí que beleza. Será que eu aumento isso aqui? Não aumento, não. Onde tem? Pronto. Apareceu foi de novo. Ó, pronto. Deixa eu apagar. Consigo apagar isso aqui? Pronto. Anotem essa frase enquanto o PH está aprendendo a mexer nesse negócio aqui. Pronto. Se pegar cearense, então PH é brasileiro. Por que eu digo isso? Vai ser com base nessa frase que a gente vai montar a tabela verdade. Pode fazer com vocês até, com cada um de vocês, sei lá, alagoano, cearense, brasiliense, gaúcho, mineiro, enfim, da onde você estiver, você pode colocar o seu nome com a sua situação, você vai mudar o final. Então, você vai ser brasileiro. Tá? Com base nessa frase, a gente consegue montar a tabela verdade da condicional. Vamos pensar assim, pessoal. Eu posso, por exemplo, dizer que eu sou cearense. Eu posso garantir que eu sou brasileiro? Sim, posso garantir que eu sou brasileiro. Ou seja, se o PH for cearense, ele pode ser brasileiro? Sim. Se o PH for cearense, ele pode não ser brasileiro? Não, aí não dá, né? Para a pessoa ser cearense ou obriga a ser brasileiro. Portanto, na condicional, se o PH for cearense, ele pode não ser brasileiro? Falso. Falso. Pode o seguinte, o PH não ser cearense, mas ele ser brasileiro? Pode. Aí ele pode ser baiano, pode ser carioca, pode ser goiano, pode ser um bocado de coisa, né? Não? Eu sei que vai ser um nívelzinho um pouco mais baixo, né? Vai ser mais. Mas a gente não pode evitar, a gente também não pode negligenciar isso, né? As pessoas só o cearense que importa. Não, não é assim também. Não. Eu vou ficar bem pequenininho aqui, tá? Aqui em cima.
Eu vou ficar bem pequenininho aqui, só para vocês me terem aqui. Legal. Para que vocês tenham a tabela verdade completa aí. Tá certo? Então vamos pensar um pouquinho mais. Olha, se o pH não for cearense, ele pode não ser brasileiro? Pode também. Aí o pH é pH, é pH. Pode ser americano, pode ser um monte de coisa. Eu não sou cearense também, não serei brasileiro. E eu continuarei tendo essa proposição verdadeira. Ou seja, está aí a minha tabela da minha condicional. E aí o que é que acontece? E aí a gente transfere esses valores para a nossa tabela. Vamos para cá, ó. Quando é que a condicional será falsa? Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, de acordo com como está a nossa tabela. Em qualquer outro caso, ela será verdadeira. Perfeito demais. Eu também, de novo, não mostrei. Ó, vamos para cá. Pronto. Agora eu mostrei. Meu Deus do céu. Me acostumei. Tá? Então, vamos aqui para baixo, que agora eu posso ser um pouquinho maior aqui para eu poder me ajeitar. Ó, então essa é a ideia que a gente precisa ter na nossa condicional. Na nossa condicional, quando é que ela vai ser falsa? Veja que só tem um caso para falsa. Quando? Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. E aí nós vamos conhecer a mais do que conhecida, a extrapolável, a best friend forever do resto da humanidade, a Vera Fischer é falsa. Não, feia não, bicha não. Ela pode ser falsa porque ela já tem idade, fez operaçõezinha, né? Mas sei que não vem ao caso, não vem ao caso. O que é que a gente precisa lembrar? Lembrar disso aqui, ó, meu povo. Lembra disso aqui. Vou de novo, ó. Só me interessa agora eu aqui assim, ó. Quando é que na nossa condicional ela vai ser falsa? Só existe um caso. Quando for a Vera Fischer. A Vera Fischer é falsa. A Vera Fischer é feia. O pessoal já inventa pobrezinho com a Vera Fischer de tudo que é jeito. Mas o que importa para a gente é sempre lembrar que na condicional só há uma forma dessa condicional ser falsa. Quando? Quando for a Vera Fischer. Quando for a primeira parte sendo verdadeira, a segunda parte sendo falsa. Guardem isso. Pessoal, é muito importante isso. Vou apagar um pouquinho agora para que a gente fale um pouquinho mais. Olha só, olha, fica de olho aqui, tá? Fica de olho nessa tua tabelazinha aqui, que daqui a pouco, deixa eu só apagar aqui, que a gente já trabalhe um pouquinho mais, que vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Olha só, a condicional ela tem um caso também bem cobrado pelo CESP, para que você lembre sempre dessa situação, lembre sempre da tabela verdade da condicional. Como é que é? Pessoal, olha qual é a ideia que a gente precisa ver. Existem dois casos que nós precisamos ter muita atenção na parte da... Opa, para deixar aqui depois eu aumento. Condicional. Para anotar o seguinte. Primeiro caso, se a primeira parte da minha condicional for falsa, a primeira parte da minha condicional for falsa, então, independentemente do valor lógico da segunda parte, essa condicional vai ser o quê? Verdadeira. Pessoal, a ideia que a gente precisa ter, isso apareceu já muitas vezes nas questões do CESP. Ele diz que o seguinte, ele dá uma determinada condicional e diz, olha, se essa primeira parte ela for falsa, então, independentemente do valor lógico da segunda parte, essa condicional vai ser verdadeira. Sim, verdade. Por quê? Pessoal, nesse primeiro caso, pode ser Vera Fischer? Não pode. Para ser Vera Fischer, a primeira parte tem que ser o quê? Verdadeira. Não é? Então, mesmo sem saber o valor lógico da segunda parte, ela sendo tanto verdadeira quanto falsa, a minha condicional vai ser verdadeira. O segundo caso também traz um pouco a mesma ideia, só que agora é o seguinte: se a segunda parte for verdadeira, então
independentemente do valor lógico da primeira parte, essa condicional vai ser o quê? Vai ser verdadeira. Pronto. A ideia é a mesma. Pessoal, no caso 2, eu posso ter Vera Fischer? Não posso. Para ter Vera Fischer, a segunda parte tem que ser o quê? Falsa. Como não é falsa, é verdadeiro. Então, independentemente do valor da primeira parte, ou seja, tanto faz ser verdadeira quanto falsa, essa condicional vai ser sempre verdadeira. Hashtag fica a dica para você, tá certo? Hashtag fica a dica nesse caso para você, tá? Então guarda essa regrazinha, guarda a Vera Fischer e guarda essas duas situações porque você pode ganhar tempo na hora da nossa prova. Perfeito? Vamos voltar para a nossa tabela? Olha só, voltando agora, a vez agora é da condicional. E aí a gente volta um pouquinho lá para a Babi. Eu digo o seguinte, Bárbara, no dia do seu aniversário, eu vou te dar uma bola se e somente se eu der uma bicicleta, minha bicondicional. A bola se e somente se eu der a bicicleta. Só posso dar a bola? Pode. Porém, se eu der a bola, tenho que garantir em dar também o quê? A bicicleta. Ou a bola, se somente se eu der a bicicleta. E se eu não der a bola? Bom, para que eu cumpra a minha promessa, eu também não posso dar a bicicleta. Eu dou a bola, tenho que dar a bicicleta. Se eu não der a bola, eu também não posso. Traduzindo isso na nossa tabela verdade. Veja, na minha condicional vai ser verdadeiro. Deixa eu tirar isso aqui. Voltar na minha preta aqui. Na minha bicondicional vai ser verdadeiro quando a bola e a bicicleta forem verdadeiras. Em qual outro caso? Quando as duas forem falsas, quando eu não der nem a bola e nem em qualquer outra situação, a minha bicondicional será falsa. Meu povo, vamos rapidinho aqui, ó, só no lembrete aqui pra gente, na bicondicional. Quando é que a bicondicional, olhem as linhas que a bicondicional ela vai ser verdadeira. O que é que você me diz? Quais são os casos? Não, pega ou quando as duas forem verdadeiras ou quando as duas forem falsas. Beleza, ou seja, a bicondicional só será verdadeira quando os valores lógicos forem iguais. Perfeito demais, certo? O meu último conectivo, já que a negação é um modificador, né? Tem um tracinho aqui assim, deixa eu deixar mais forte aqui, pronto. Para que a gente dê a ideia do ou, da minha disjunção exclusiva. Meu povo, vamos pensar agora. Olha agora um pouquinho diferente. Bárbara, ou eu dou a bola ou eu dou a bicicleta. Essa escolher. Olha a diferença sucinta que a gente precisa ter entre a disjunção exclusiva e a disjunção inclusiva. Na disjunção inclusiva eu digo, Bárbara, eu dou a bola ou a bicicleta. Agora eu digo assim, Bárbara, ou eu dou a bola ou eu dou a bicicleta. Ou seja, se eu der a bola, eu não posso dar a bicicleta. Se eu não der a bola, eu tenho que dar a bicicleta. Qual é a tradução que a gente tira disso? Vamos para cá. A tradução, deixa eu até sair aqui da frente. Opa, aqui. Qual é a tradução que eu tiro? Se os valores lógicos forem diferentes, a minha disjunção exclusiva será verdadeira. Qualquer outro caso, ela será perfeito demais, meu. Ficou legalzinho aí, tá? Pronto, para acabar agora, falta só a negação, o modificador, e aí é bem simples, tá? Não tem nem mantra para a negação, você só precisa pensar assim, por exemplo, a camisa do PH é vermelha, isso é verdadeiro? Perfeito. Negue isso aí, a camisa do PH não é vermelha, você vai ser o quê? Falso. Pronto, ou seja, se eu tenho uma proposição e essa proposição é verdadeira, quando eu a nego, ela fica o quê? Falsa. Eu digo assim, camisa do PH é azul. É azul a camisa do PH? Falso. Negue.
Agora, a camisa do PH não é azul. Isso vai ficar o quê? Verdadeira. Beleza. Ou seja, se a minha proposição é falsa, na hora que eu negá-la, ela fica o quê? Verdadeira. Pronto. Vamos traduzir isso lá na nossa tabela? Vamos. Aqui, ó. Na negação, se a minha proposição A é verdadeira, na negação ela vai ser falsa. Se a minha proposição A é falsa, quando eu a nego, ela fica verdadeira. Lindo e maravilhoso. Deixa eu aparecer aqui. Daqui a pouco eu saio do meio aqui para a gente, vou lá na nossa tela, mas só para a gente ter a ideia final. Pessoal, com isso em mente, com essa tabela verdade aí, com os mantras que você tem agora e daqui a pouco, vamos falar um pouquinho mais, vamos fazer exercício. Por quê? Porque vai ser com base nisso que a gente vai ter que treinar. E aí, nesse momento, deixa eu até vir para a minha tela grande aqui, se você já tem uma certa experiência, já é rodado é ótimo, né? É o novo rodado. Se você já tem uma certa experiência, já estuda, já tem uma familiaridade com a tabela verdade, tranquilo e calmo, vai até partir direto para o CES. Mas se você não tem, está começando agora, procura um site de questões e pega para resolver questões envolvendo essa parte de lógica sentencial, lógica proposicional, tabela verdade. O que interessa agora para vocês é que vocês tenham em mente esse rapazinho aí, essa tabela. Preguem em frente ao bidê, preguem do lado de fora do box do banheiro para não molhar. Preguem na capa do seu caderno, na contracapa do seu caderno, preguem junto ao celular, na capinha do celular, ou enfim, preguem em todos os locais. Para quê? Para que você fique familiarizado com essa tabela verdade. É fundamental. Nesse momento, pode até ser difícil para você que está vendo a primeira vez a tabela verdade, pode ser muito difícil. Você ter que aprender isso tudo aqui. Quer decorar? Decore. Na boa, falo de boa, decore. Por quê? Porque com o tempo, com a tua resolução, você não vai ter mais decorado. Você já vai ter aprendido de tanto você fazer questões. Mas naquele primeiro momento, na sua primeira questão, é tabelazinha verdade do lado, é questão na tela, é questão aqui no papel, é um olho na questão, é o outro olho na tabela verdade, porque é assim que você vai aprendendo, né, fixando o conceito da tabela verdade. Vai com os mantras. Nós vamos ver também durante os nossos encontros, de vez em quando eu vou lembrar a história dos mantras. Pessoal, olha só, na conjunção só será o quê? E aí vocês repetem comigo, daí que eu escuto daqui, eu escuto tudo daqui, para que a gente possa ir aprendendo, né, degustando, né, tirando de letra essa tabelazinha verdade. É fundamental, fundamental que vocês entendam como nós chegamos nessa tabela verdade. Passamos o seguinte, nós estamos no finalzinho, tem mais 1 minuto e pouquinho, eu vou dar uma paradinha por aqui nessa aula, para cá, vou dar uma paradinha nessa aula, é o tempo que vocês anotam nos seus alfarrábios, fazem as outras anotações, porque na próxima aula, a aula de número 7 é só exercício. Só vamos trabalhar com exercícios nessa aula, tá certo? Não tem nada, você vai ver que nesse material que você tem as tabelas verdades. Vai ter também lá no final do material um resumão, tá? Com conectivos, descrição, tabela verdade e mantra para vocês, para que também você quer, corta, recorta, imprime 2 vezes, enfim, imprime só essa folhinha, corta ela todinha, diminui, aumenta, faz o que for, prega no outdoor em frente à tua casa. Enfim, faz de qualquer jeito, mas para que você tenha isso em mãos, para que você treine e tenha em mente essa tabela verdade. Feito? Aula de número 7, só exercícios para a gente sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente volta. Ó, beijo no papai e na mamãe e até já.